E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tio Léo e para quem já me conhece, e aí, bom, estamos aqui hoje para mais uma aulinha. E aí já peço para você aí sentado no seu sofá, na cadeira, no chão, na cama, já se acomoda aí, já mantém a postura para prestar atenção, porque hoje a aula tá incrível, hein, gente? Se você quiser ler depois na Bíblia, ou pedir para o seu pai ou para sua mãe ler para você, a aula de hoje está baseada lá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 25 em diante. E, que nem a gente faz, vamos voltar um pouquinho no tempo, usar a nossa imaginação para pensar como é que eram as roupas, as casas, o chão, as estradas, tudo, como é que era o tempo, para nos ajudar a prestar atenção e a entender essa historinha. Bom, há muito tempo atrás, Jesus estava contando, ensinando o povo, curando algumas pessoas, como de costume, Jesus fazia muito isso. E aí, para ensinar o povo, ele usava algumas parábolas. Parábolas eram algumas histórias que tinham ali uma moral ou um entendimento, uma historinha voltada para algo que Jesus queria ensinar. Ele contava uma história para demonstrar, para exemplificar alguma coisa. E aí Jesus, nessa vez que ele estava ensinando, ele contou a parábola do bom samaritano. E esse é o título da nossa aulinha de hoje, o bom samaritano. Bom, Jesus conta que há muito tempo atrás, um homem, ele não diz quantos anos tinha aquele homem, como era aquele homem, quem era aquele homem. Então, nesse momento você pode imaginar um homem do jeito que você quiser, e esse homem estava andando pelas ruas da cidade normalmente. E aí ele foi assaltado. Chegaram alguns ladrões e pegaram os pertences dele, pegaram as bolsas, pegaram uma parte das roupas, e depois de roubarem ele, os ladrões, os assaltantes bateram nele, machucaram ele, feriram ele bastante e deixaram ele ali deitado no chão, quase morto. De tanto que eles bateram nele, de tanto que eles chutaram, o cara parecia que tinha morrido, estava largado ali no chão, sangrando, todo ferido, todo doente. Algumas partes do corpo dele estavam quebradas, algumas estavam roxas, outras vermelhas, outras inchadas. Ele estava bastante machucado mesmo. E aí ele estava deitado no chão. E primeiro, Jesus conta que passou um sacerdote. O sacerdote era um dos principais responsáveis pelas igrejas, pelos templos naquela época. Então ele tinha uma roupa bonita, e a roupa dele chamava atenção. Ele era importante, as pessoas iam consultar a ele para falar com Deus, as pessoas pediam conselhos para ele. Então ele era importante, ele era, em teoria, um homem de Deus, um homem que falava com Deus o tempo todo, que adorava a Deus, que amava muito a Deus. E Jesus conta que o primeiro homem a passar foi o sacerdote. E aí ele passa ao lado desse homem, olha para o homem ferido, caído no chão, e continua a sua vida. Ignora o homem. Não para ajudar, não para perguntar, não faz nada. Finge que nada aconteceu, como se não fosse com ele. Um homem que era para ser, né, visto como alguém super de Deus, um amigo de Deus. E esse primeiro homem que passou ignorou o homem que estava ferido no chão. Passou reto, como se não fosse dar conta dele. E aí, depois do sacerdote ter passado, passou também um segundo homem. O segundo homem que passou era um levita, era um músico. Provavelmente ele tocava harpa. Hoje em dia ele tocaria, por exemplo, guitarra, violão, bateria, baixo, teclado, qualquer instrumento. Mas era um levita que tocava algum instrumento para Deus. Tocava na igreja, cantava para Deus, adorava a Deus através das músicas. Então outra pessoa que também tinha que ter uma intimidade, que tinha que ser amigo de Deus, amar a Deus, adorar a Deus através das músicas. É aí Jesus conta que esse segundo homem ignora, que esse segundo homem não está nem aí que nem o primeiro.
passa como se não fosse com ele, deixa o homem no chão, ferido, machucado, e não se importa. Aí Jesus conta que passou um terceiro homem, um samaritano. E naquela época, judeus e samaritanos, judeus era um povo que nasceu, como Jesus era judeu, nasceu em Belém, era judeu, nasceu em uma determinada região, e samaritanos era um povo que nasceu em outra determinada região, muito próxima. Eles eram vizinhos, mas eles não eram no mesmo lugar. E judeus e samaritanos não se conversavam, não se gostavam, sabe? Ficavam sempre discutindo, um não era muito amigo do outro, eles estavam meio de mal naquela época. E aí, o terceiro homem que passou é esse samaritano. E a Bíblia conta que ele foi o único que olhou e teve compaixão do homem que estava ferido. Olhou para o homem que estava machucado no chão e foi ajudar ele. Derramou azeite, derramou remédio nas feridas dele para diminuir a dor, para cicatrizar. Pegou das suas roupas e entregou para o cara. Vestiu o homem que estava no chão, cuidou dele. Pegou ele e colocou no camelo que ele tinha, colocou no animalzinho que ele tinha, para ele ser carregado com todo o cuidado do mundo até um hotel. Chegou no hotel, ele foi lá e pagou para o homem que estava ferido ter um quarto, ter um lugar para ficar, para descansar. O samaritano pagou para esse homem que estava ferido ter um médico, ter alguém para cuidar, alguém que entendia mais para cuidar dele, cuidar das feridas dele, ajudar ele a se curar. O samaritano fez isso. Então, olha, o primeiro homem que passou foi um sacerdote, o segundo homem que passou foi um levita. Esses dois eram importantes na igreja, eram pessoas que era para ser amigo de Deus, que adoravam a Deus em teoria, que gostavam de Deus, que cantavam, que louvavam, pessoas que eram para ser diferentes, que era para seguir os conselhos de Deus e seguir a Bíblia, porque o primeiro mandamento é ame a Deus acima de tudo, e o segundo mandamento é ame o seu próximo como a ti mesmo. Então esses dois homens, esse sacerdote e esse levita, eles tinham que seguir, eles estavam dentro da igreja, eles amavam a Cristo em teoria, então eles tinham que seguir esses mandamentos, mas eles não seguiam. E o samaritano, alguém completamente diferente, uma pessoa de outro povo, de um vizinho que não se dava muito bem com os judeus, que não seguia muito bem o que Cristo, a palavra de Deus, esse homem foi o único que parou e ajudou. E nós, por incrível que pareça, nós temos que ser igual o bom samaritano nesse momento, nesse exemplo. Por quê? Porque ele não pensou no que ele era. Ele não precisou ser um músico, ele não precisou ser um pregador, ele não precisou ser um missionário, ele não precisou ser alguém importante o suficiente, ter uma posição muito grande na igreja, ser reconhecido o suficiente para ajudar o próximo. Ele, diferente dos outros dois, cumpriu os mandamentos que Cristo ordenou. Ele seguiu a palavra de Deus, ele amou o próximo como se fosse ele mesmo. E ele cuidou do próximo, ele cuidou das feridas, cuidou dos ferimentos, deu roupas, pagou hotel, pagou um médico para ajudar. Então ele foi totalmente diferente, ele amou o próximo, ele seguiu a Bíblia. E nós temos que ser igual a ele. Não importa quem você seja, não importa quantos anos você tenha, não importa quem seja seu pai ou sua mãe, nesse momento não faz diferença. O importante é que nós temos que seguir a Deus, nós temos que obedecer a Deus e todos os seus mandamentos e amar o próximo como se fosse ele mesmo. Então você tem que amar os seus coleguinhas, os seus familiares, os seus amigos, como se fosse você mesmo. Cuidar deles, ajudar eles, sabe? Como se fosse você mesmo. Pensa assim, ó. Poxa, eu tô vendo alguém triste, eu tô vendo um coleguinha triste. Se fosse eu, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Um abraço? Uma palavra? Chamasse para brincar? Então é isso que você tem que fazer, é amar o próximo como você mesmo, entendeu? Então não importa qual seja a cor do colega, do amiguinho, do familiar, não importa para que time ele torce, não importa o que ele gosta, nós temos que amá-lo de qualquer jeito, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos de Cristo, todos nós seguimos a Bíblia, temos que seguir a Bíblia, obedecer a Deus e a Jesus. E Jesus nos mandou amar o próximo, Deus nos mandou amar o próximo, e é isso que nós temos que fazer. Amém?
Então, essa aulinha está chegando ao fim, mas antes eu convido você a fechar o seu olhinho e a orar junto comigo, amém? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma aulinha, muito obrigado pela vida dessa criança, Pai, que está nos ouvindo hoje, que está prestando atenção na aulinha de hoje, Pai. Peço, Senhor, que nos ajude, ó Pai, a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a seguir a Tua palavra, a seguir os Teus mandamentos, ó Pai, a Te obedecer, sem se importar com da onde que é a outra pessoa ou quem é a outra pessoa, mas amá-la verdadeiramente como o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e cuidar das pessoas assim como o bom samaritano fez, assim como o seu filho Jesus fez, ó Pai. Nos ajude a ser diferente nesse ponto. Muito obrigado por mais uma aulinha, muito obrigado por tudo que nós temos. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, manda para os seus amigos, manda para o papai, para a mamãe, para o seu vizinho, para o seu coleguinha da escola, para todo mundo. Qualquer pessoa que você quiser enviar, envie esse vídeo, compartilhe. Vamos ser diferentes, vamos amar ao próximo, ajudar o próximo que nem o bom samaritano fez. Tá bom? E eu vejo você em uma próxima oportunidade. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.